Thomas Malthus, em 1798, o ano que marca o tempo do fim, ele fez uma profecia catastrófica, que o mundo ia entrar numa situação de fome, porque enquanto a população crescia em sentido geométrico, a produção de alimentos era em sentido aritmético, então teria mais gente do que comida, seria uma catástrofe. Hoje as pessoas não acreditam mais na teoria de Thomas Malthus, porque nós temos mais produção de alimentos do que gente. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há algumas pessoas que estão revendo os dados de Thomas Malthus. Eu quero apresentar uma pesquisa para você aí. Essa pesquisa foi feita por John Calhoun, nos anos 1960, chamada Halo Comportamental, da Behavioral Sync. Ele fez um exercício de sociologia, onde durante vários meses, ele colocou camundongos do tipo Norway Rats, onde ele mostra os ratos, como eles se comportam como seres humanos. Eu vou descrever para você o comportamento daqueles ratinhos na gaiola comportamental. Eles tinham as casinhas, os próprios ratos se organizaram para ter a rua, as fêmeas tinham uma relação monogâmica, vários ratos chegavam, a fêmea soltava o feromônio e a fêmea escolhia qual rato era que ele ia para acasalar, ela acasalava com o macho, os dois ficavam cuidando dos filhotes. Havia propriedade respeitada, os machos demarcavam com as fêmeas a propriedade dele com urina, ninguém passava ali, os ratos tinham as vias públicas, os ratos eram solidários, viviam bem. Aí o que começou a acontecer? Com o tempo eles começaram a diminuir, não a quantidade de comida, mas o local onde a comida era acessível. Só num cantinho que tinha comida. E passou para os ratos a impressão que a comida estava ficando escassa. Meus irmãos, John Calhoun começou a perceber paulatinamente a mudança de comportamento progressiva dos ratos. Como é que eles foram ficando mais agressivos uns com os outros, mais agressivos. A ponto que os ratos agora já não começavam mais a respeitar as vias públicas, começavam a invadir propriedade privada. Agora as fêmeas não eram mais respeitadas na época em que ela estava no cio. 4, 5 ratos atacavam uma mesma fêmea fora do cio, copulavam com ela, vários ratos, e depois a matavam. A violência começou a estar ali, e alguns ratos começaram a se organizar em verdadeiras gangues. E começaram a matar uns aos outros, e começou a diminuir a população, porque os ratos iam ficando cada vez mais agressivos e mudando o comportamento deles. E começaram a fazer coletivos de ratos que começaram a morar agora em lugares tipo um apartamento, e os ratos dominantes ficavam no topo e obrigavam os outros ratos a irem levar comida para eles e batiam nos outros ratos e começavam a descer em gangues. Olha a descrição da pesquisa de John Calhoun nos últimos dias. Ele começou a registrar que entre os machos havia 4 tipos de personalidade que começavam a ficar cada vez mais acentuadas. Haviam os machos dominantes, também chamados de bonitos, altamente agressivos. Havia machos homossexuais, insinuavam-se a membros do mesmo sexo, ou fêmeas estéreis, que eram atacadas pelos dominantes. E antes que alguém ache que é homofobia o que eu estou falando, não é homofobia não, meu amigo, eu só estou repetindo o dado de uma pesquisa científica que foi apresentada. Não havia esse comportamento antes da crise. Agora começavam machos se insinuando sexualmente para machos. Tá certo? Não estou falando agora que o homossexual é uma distorção, que é uma doença, não estou falando nisso, eu estou apenas descrevendo o que aconteceu. Está ali nos dados. Pega o artigo científico. Eu coloquei até a foto do artigo científico, é só isso que eu estou falando. E não havia esse comportamento antes. E essa situação de machos se insinuarem para machos começou a ficar cada vez mais comum. A situação de machos agredindo fêmeas e até matando-a começou a ficar mais comum. É isso que eu estou acentuando. Outro detalhe, vamos voltar para a tela. Havia os passivos que começavam a mover como zumbis entre a população, completamente apáticos. Havia os sondadores, hiperativos, hipersensuais, bissexuais e canibais. E as interações sociais dos ratos tornaram-se cada vez mais de curta duração. Os instintos de cortejo sexual e parentesco desapareceram.
E quando John Calhoun, que não era um evangelista, não era um teólogo, não era um pastor, ele terminou de fazer essa pesquisa, a primeira pergunta que todos fizeram é: será que o que aconteceu no laboratório com os ratos pode acontecer com a humanidade se a previsão malthusiana de Thomas Malthus vier à tona? Será que nós vamos ficar assim? O mundo hoje está passando, pode colocar em mim aqui, uma situação muito análoga à daqueles ratos. Nós ainda temos quantidade de comida em grande escala, mas como na experiência, elas estão concentradas em poucos pontos do planeta. E o resultado, olha aí na sua tela. A cada 4 segundos, uma pessoa morre no mundo por fome. A cada 4 segundos, mais de 1 bilhão de pessoas, 18% da população mundial, não tem acesso à quantidade mínima de água para o consumo. Entre 100 pessoas, uma estaria morrendo de fome, 15 estariam desnutridas e 21 com excesso de peso, segundo uma pesquisa feita por Fritz Erickson, da Ferris State University. Enquanto isso, no chamado mundo de Deus, novos estudos observam que, apesar dos progressos das últimas décadas, cerca de 800 milhões de pessoas não têm simplesmente o que comer. No total, seriam necessários 267 bilhões de dólares por ano para acabar com a fome no mundo, por vários anos. Se você quiser acabar com a fome de uma vez só, quiser acabar com os problemas de saneamento, saúde e outros mais, eu precisaria de 1,2 trilhão de dólares por ano para acabar com a fome e com os problemas de desigualdades. Onde eu conseguiria 1,2 trilhão de dólares no mundo? Talvez aqui esteja o ralo social humano. Segundo dados da ONU, o tráfico de drogas, não o seu combate, o tráfico de drogas movimenta 300 bilhões por ano. A prostituição é o segundo maior negócio do mundo, com cerca de 108 bilhões por ano. Volta para mim. O tráfico de drogas movimenta 300 bilhões por ano. Você pode falar, tá, mas eu não participo do tráfico de drogas. Você não participa do tráfico de drogas, mas fica enaltecendo aquele jogador que é usuário costumado de drogas e não vê problema em que seu filho consuma os discos, ou o youtuber que é usuário de drogas e fica defendendo liberação da maconha. Esse youtuber também está ajudando, está contribuindo com os 300 bilhões de dólares que é gasto só com tráficos de drogas. Não pense no tráfico de drogas só no rei do morro, que está ali, no chefe do narcotráfico. Há tráfico de drogas correndo à torta e à direita, com um monte de pessoas midiáticas que defendem isso na mídia. Filmes que olham como tudo sendo normal. Está na hora dos irmãos voltarem a ser um pouco mais conservadores. Filmes como, eu até esqueci o nome, aquele de motoristas que ficam dirigindo para cima e para baixo. Velozes e Furiosos. Isso não é filme para cristão assistir. E não sejamos hipócritas, não é entretenimento, isso mexe com você. Você gostaria de morar num condomínio que aqueles motoristas loucos daquele filme ficam passando na rua em alta velocidade? Não. Então não deixe o seu filho ficar assistindo isso e aprendendo. E os joguinhos de internet que só incentivam isso. Eu conheço pais casados que às vezes a esposa está fazendo a comida lá e ele está jogando esses joguinhos violentos, cheios de coisa. Isso não é entretenimento para cristão? E quando é que a gente vai ter que dar a cara a tapa e falar que nós devemos voltar ao conservadorismo? Não ao tradicionalismo. Tradicionalismo é besteira. Mas um pouco de conservação não faz mal. E a promiscuidade que eu falei. Muitas mães acham lindinho vestir as meninas como a Anitta. E se falar de modéstia cristã agora, você virou moralista, chauvinista, patriarcal. E ninguém fala contra essas coisas, mas está movimentando tudo aquilo ali. E eu termino apenas colocando para vocês um pensamento aqui de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud dizia o seguinte, que o ser humano só é diferente por causa das convenções sociais. Freud dizia, derrube as necessidades de sobrevivência e sexo e afeto, nem sempre afeto é sexo, e o ser humano se tornará completamente um animal, porque a única coisa que nós temos de nosso é o eros e o thanatos, necessidade de afeto e sobrevivência. Trocando em miúdos, o que Freud quis dizer?
Quando você vê uma pessoa toda elegante comendo como um lord inglês, é porque tem comida suficiente para todos. Por isso que ele come bem, mas o outro esfomeado come de qualquer jeito. Mas o Freud dizia que se você tiver apenas um prato de comida para os dois e eles estão famintos, tanto o lord inglês como o sem-teto vão comer desesperadamente como cachorro. Freud dizia, você só não ataca o outro para pegar o prato de comida dele porque tem comida para os dois. Mas se não tiver comida para os dois, quem tiver maior força, leva. Então, segundo Freud, quando nós estivermos em situação de caos, todos nos tornaremos animais irracionais. Porém, um ex-discípulo de Freud, chamado Viktor Frankl, que foi prisioneiro de Dachau e de Auschwitz por ser judeu, quando ele sobreviveu ao campo de concentração nazista, Viktor Frankl fundou a terceira escola de psicanálise de Viena, e ele discordou de Freud. Ele disse, o que Freud teorizou sentado nas poltronas de veludo vitorianas, eu vi na prática, porque no campo de concentração tiraram de nós o respeito, tiraram de nós a comida, a proteção, tiraram tudo. E quando tiraram toda a dignidade humana que estava em nós, alguns companheiros judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud sinalizou, se tornaram animais. Porque eu vi judeus se prostituindo porque estavam excitados uns com os outros. Eu vi um judeu se prostituindo para ganhar um pouco mais de sopa no café da manhã. Eu vi um judeu matando o outro para roubar as botas dele. Realmente se tornaram animais. Por outro lado, eu vi heroísmo de onde não se esperava. Eu vi alguns se tornando mártires. Eu vi judeu trocando de lugar com judeu para ser fuzilado no lugar de alguém que era mais velho. Eu vi alguém que estava com fome dar o seu prato de comida para o outro porque ele estava mais debilitado. Eu vi alguns tirando energia, força e solidariedade de onde menos se esperava. Então, o que eu concluo, discordando de Freud, dizia Viktor Frankl, é que diferente do que ele teorizou, na hora da crise, é que as máscaras caem. Aí que o verdadeiro caráter vem à tona. Na hora da crise, alguns se transformam em porcos, mas outros se transformam em santos. Quando o fechamento da porta da graça ocorrer, ou até um pouco antes, que eu acho que o Espírito Santo não vai sair da terra assim de maneira estanque, ele vai começar a sair aos poucos. Que o mundo estiver completamente enlouquecido, louco, varrido. Eles não vão estar tão unidos assim, porque o Apocalipse fala que os 10 chifres vão se unir com a mulher, mas vão odiar a mulher. Então o Irã vai continuar odiando os Estados Unidos, a China vai continuar odiando a França e assim por diante. Os de esquerda vão continuar odiando os de direita, os ateus vão continuar sendo ateus. Mas assim como todos obrigatoriamente se uniram em torno do Covid, eles vão se unir em torno do anticristo, nem que seja provisoriamente. E quando, como diz o catecismo, como disse Billy Graham, como disse o Didarré, como disse Ellen White, quando o diabo fizer parecer que Cristo veio, meu Pai, que Deus nos proteja da loucura coletiva desse mundo. Porque muitos se transformarão em porcos, mas outros se tornarão santos. Qual dos dois papéis você desempenhará?